O Nintendo Wii, um console extremamente divertido. Me lembro de passar horas com amigos jogando Wii Sports, Super Smash e Mario Galaxy, um videogame onde marcava a transição de não precisar mais de memory cards, porém ainda não haviam gráficos em HD, por mais que o Xbox 360 e PlayStation 3 já estavam apostando nisso. Nós temos uma pergunta muito importante a fazer. Tem alguma forma de cometermos uma traição com o nosso Nintendo Wii? Ok, vamos contar a história do Homebrew Channel, um dos inúmeros canais disponíveis para você instalar na home do Nintendo Wii. Mas ele tinha uma peculiaridade interessante. Ele era um canal feito por hackers para você. Com o Homebrew Channel, você poderia fazer qualquer coisa, desde mod nos jogos, até emular outros consoles que não fazem o Wii explodir no processo, e até mesmo customizar o Wii, coisa que eu nunca consegui fazer. Inclusive, tinha uma coisinha bem besta que ele fazia, coisa que praticamente passa batido: jogar jogos piratas. Mas vamos contar a história. Era novembro de 2006. A Nintendo lança sua aposta para a 7ª geração dos consoles, o Nintendo Wii. Mas a história por trás desse feito de desbloquear o Nintendo Wii vai muito além do Wii ou até mesmo além da própria Nintendo em si. Bem, provavelmente você já deve ter ouvido falar da Panasonic. Eles eram responsáveis pela fabricação dos drives do Nintendo Wii. E antes disso, eles foram os responsáveis pela fabricação dos drives de disco do GameCube. Em nível de hardware, todos os Wiis fabricados possuíam o mesmo drive de DVD embutido. Porém, alguns desses drives possuíam uma funcionalidade a mais, a funcionalidade de debug, onde esses consoles que possuíam a funcionalidade de debug eram destinados a desenvolvedores de jogos e jornalistas que faziam com que pudessem jogar alguns desses jogos antes do lançamento oficial. Logo, esses consoles poderiam rodar um disco gravado específico chamado de RVT-R, que é como se fosse uma espécie de disco feito pela própria Nintendo, que parece um DVD, cheira como um DVD, tem gosto de DVD, mas tecnicamente não é um DVD porque a Nintendo não quis pagar royalties pra Sony, que é dona do formato do DVD. Mas que porra é essa? Como o mesmo drive que está no Nintendo Wii é a mesma peça que está nos consoles dos consumidores e dos desenvolvedores, como vamos saber a diferença entre eles? Como eles leem discos diferentes? A resposta é muito simples. No software que a Panasonic desenvolveu, eles instalaram na memória o firmware do drive de acordo com a necessidade daquela unidade específica. Se fosse um console para o povão, eles instalavam o firmware Retail. E se fosse para os desenvolvedores e jornalistas, eles instalaram o firmware de debug, que possibilita ler esses discos gravados. Mas e se conseguimos habilitar de alguma forma o modo de fábrica desses drives? Isso daria a possibilidade de poder instalar um firmware customizado que poderia ler qualquer tipo de mídia e poderia fazer com que o Wii pudesse ler jogos piratas. Pois é, né? Adivinha o que aconteceu? Isso era até esperado, porque 2 anos antes o GameCube também teve a sua segurança burlada pelo mesmo modo de fábrica. Porém, não era nem um pouco fácil. Afinal, para ter o acesso do GameCube, ele exigia uma senha. Como todo mundo já sabia qual era a senha do drive do GameCube, a Panasonic, na sua infinita sabedoria, pensou além e mudou a senha do modo de fábrica do Nintendo Wii para a mesma senha em caixa baixa. E por causa disso, em apenas 3 meses, as pessoas já podiam jogar jogos piratas no Nintendo Wii por mod chips, como por exemplo o India, que é um microcontrolador que antes era usado para fazer desbloqueio do PlayStation 1. Então, entramos no ano de 2007 e graças a esses mod chips, já tem a possibilidade de ler discos piratas no Nintendo Wii, como um desbloqueio parcial. Mas caso você queira instalar algo na memória do videogame, você não pode. Afinal, essa parte ainda está intocável e ainda precisa de aprovação da Nintendo para isso. Então, para conseguir instalar o seu próprio software no Wii sem o crivo da Nintendo, precisamos ir mais a fundo. Berlim, dezembro de 2007. Sejam bem-vindos ao evento Chaos Communication Congress, ou CCC, um evento sobre hackers que acontece na Alemanha todo ano desde 1984. Mas por que em específico eu escolhi o ano de 2007? É simples. Se você entregasse naquela época um Wii para um grupo de adolescentes, provavelmente eles jogariam horas e horas o Sport ou Zelda Twilight Princess. Mas se você der esse mesmo Wii para alguns hackers, a brincadeira muda um pouco. Conheçam Ben Bushing. Ele é um hacker lendário, já bastante conhecido por descobrir sobre o Wii Startup Disk, que era um disco que instalava o sistema operacional do Nintendo Wii, que a Nintendo simplesmente deu pra trás e deu uma confusão gigantesca na época, que vai por mim, é uma história bem interessante e se vocês quiserem eu conto ela pra vocês, mas isso é história pra outro vídeo. Voltando ao assunto, Bushing na época decidiu ir ao CCC para falar sobre o sistema de segurança do Nintendo Wii. Na palestra intitulada The States of the Wii, foi onde
tudo começou. Todo o cenário massivo de hacking e mod do Nintendo Wii nasceu nessa palestra. Encurtando a história do que foi dita na palestra, o Nintendo GameCube e o Wii eram o mesmo console. Literalmente. Não é piada. O Wii e o GameCube compartilham do mesmo hardware. Eles possuem o mesmo drive de DVD, a mesma CPU e GPU com clock um pouquinho maior, e a única coisa que mudou foi a memória RAM do Wii, que de 24 MB do GameCube passou para 64 MB no Wii. Entendi, Nintendo. Então quer dizer que a revolução pra eles é colocar 40 megas a mais de RAM e um overclock safado. Como é que não pensamos nisso antes, não é mesmo? Tá bom, sarcasmos à parte, sim, tinha coisas realmente novas no Wii, como um módulo de Bluetooth, leitor de cartão SD e um chip de Wi-Fi, que se interconectam com o GameCube com uma coisa que a Nintendo chamou de I/O Bridge, como se fosse uma ponte que conecta as partes antigas do GameCube com as partes novas do Wii. Simples assim. E como o Bushin percebeu essa parada do Wii praticamente ser quase um GameCube, ele achou que o desbloqueio do GameCube poderia ser um ponto de partida interessante até para desbloquear completamente o Wii. Só que temos um pequeno problema. Basicamente a Nintendo mentiu na cara dos seus próprios desenvolvedores, porque digamos que essa I/O Bridge não é bem uma ponte. Depois fala que político é mentiroso, né? Ok, pra quem está aqui assistindo o vídeo, vocês estão vendo nesse exato momento a placa do Nintendo Wii, com todos os seus componentes à mostra, como memória RAM, GPU, Wi-Fi, Bluetooth, CPU, portas do GameCube, reguladores de tensão. Então, vocês entenderam. Vamos dar uma ênfase na placa de vídeo do Wii, ou seja, a sua GPU. Esse simpático chip chamado de Hollywood é a placa de vídeo do Wii. Se você vê o Mario pulando ou o Link dando cambalhota na sua tela, agradeça a esse chip. Só que tem algo bizarro nesse chip. Se você der uma olhada nisso, é o que chamamos de litografia. Ok, eu sei que essa imagem não mostra muita coisa, mas olhe bem e deixa eu explicar pra vocês. Tem um chip dentro desse chip. É o quê? Ok, que porra é essa? Um Inception de chips dentro da GPU? Pois é isso que a Nintendo chamou de I/O Bridge. Eu sei, hoje em dia, com o advento dos processadores ARM serem praticamente um SoC, ou System on a Chip, isso é comum. Mas em 2006, isso é muito estranho. Afinal, esse chip é um processador escondido dentro da GPU do Nintendo Wii. O que está fazendo aqui? Bem, além de estar efetivamente fazendo a ponte de ligar a parte Wii com a parte GameCube, foi descoberto que esse chip em si estaria fazendo o papel de chip de sistema de segurança dedicado, extremamente sofisticado, que controla cada coisa que acontece dentro do Nintendo Wii. É a linha de frente principal para a segurança do console, que é a primeira coisa que é ativada quando você aperta o botão de ligar do Wii. Então é de extrema importância que ninguém descubra ele. Mas como estamos falando dele agora, já sabe onde isso acaba, não é mesmo? Bom, esse pequeno processador, que é até mais poderoso do que um Nintendo DS inteiro, que está escondido dentro da GPU Hollywood, ganhou um apelido carinhoso entre os hackers. O apelido desse chip é Starlet. Ok, eu sei que estamos ficando cada vez mais técnicos, então vou tentar usar uma analogia deveras interessante para explicar o chip para vocês. Prometo, vai ser fácil. Pensem num Starlet como uma garota yandere de anime. Relaxa, vai fazer sentido. Starlet é uma garota yandere e o Wii é a sua sala de aula. Ela controla a sala de aula completamente, travando ela com criptografia SHA-1 e AES, que demora um tempinho só para ser quebrado. Uns bons milênios, digamos assim. O único momento que a Starlet desliga, ou seja, o momento que ela sai da sala de aula e mata a aula, é quando entra um jogo de GameCube, porque simplesmente eles não entendem a segurança super sofisticada do Wii. Então logo a Starlet precisa ser desligada, ou seja, ela tem que sair da sala de aula e, sei lá, fazer alguma coisa. Mas só que tem um detalhe. Ela não é burra, então antes dela deixar a sala, ela desabilita todas as partes de Wii. Ela simplesmente não deixa o jogo de GameCube tocar nas partes do Wii e só vai poder usar 1/4 da memória RAM, pois é o que o jogo necessita, entre muitas aspas. Ou seja, se eles acharem um jeito de rodarem um homebrew do GameCube no Nintendo Wii, como, sei lá, a Panasonic ser uma asna do cara, eles só teriam acesso apenas ao hardware do GameCube e apenas 1/4 da memória RAM. Ou seja, eles estão confinados em uma sandbox extremamente limitada. O plano da Nintendo foi brilhante e o Hollywood era uma parte essencial para esse plano. Então foi zoado pra caramba quando eles fuderam a porra toda. Você pelo menos sabe o que acontece com os outros 3/4 da memória que ficam travados quando um jogo de GameCube está lá dentro? Então, a Nintendo só se esqueceu de limpar a memória do console. Ou seja, ainda tem dados do Wii não criptografados lá dentro, porque a Starlet
Switch tá lá fora tocando grama. E não é pouca coisa, são 75% das chaves de um Nintendo Wii. Burro! Isso foi uma nubada homérica da Nintendo. Ok, ao menos temos 75%, certo? Mas 75% não é 100%. Então precisávamos desses 25% restantes, porque se os hackers não conseguirem isso, todo o trampo vai pro buraco. Mas como eles fizeram isso? Bem, foi uma ferramenta ultra sofisticada, algo nunca antes visto, algo que ia mudar toda a história dos videogames, a grande, a magnânima, a ultra poderosa par de pinças de sobrancelha. Ok, eu sei que vocês estão rindo pra caramba disso. Eu queria estar zoando. Pena que eu não estou. Eles conectaram uns pontos de solda usando pinças de sobrancelha na placa-mãe e com isso, o banco de memória pulou para um lado não criptografado. E adivinha só, eles conseguiram os 25% restantes. Cara, qual era o nome mesmo do time de hackers que fizeram isso? Team Tweezers. Time pinça de sobrancelha, entendeu? O Team Tweezers tinham todas as chaves do Wii, mas eles ainda tinham que provar que poderiam rodar qualquer software no modo Wii. Então eles pegaram uma cópia de um jogo existente do Wii, no caso o Lego Star Wars, modificaram o jogo com uma demo do hack do modo Wii, falsificaram a assinatura digital do Wii e gravaram e rodou ao vivaço no palco do evento. This is not really Lego Star Wars, but right now we're still basically patching other codes we found. Until that point, all I can show is that we do have code running. It is running in Wii mode, not GameCube mode, because we do actually have access to all the hardware. And show this is what happens if you don't have encrypted memory. E no dia 28 de dezembro de 2007, hacking e mods no Wii finalmente eram possíveis. E isso era incrível, mas infelizmente ainda precisava de um mod chip para burlar as assinaturas de segurança para desbloquear de fato um Wii. Mas se você não quisesse instalar um mod chip para isso, chegamos a fevereiro de 2008, e esse jogo é The Legend of Zelda Twilight Princess, um jogo de lançamento do Wii, que deveras é bastante conveniente. Quando você cria um save, ele deixa você criar o nome do herói da história e o nome do seu cavalo, tudo isso com no máximo 8 caracteres. Se você tentar mais do que isso, o jogo não deixava. Mas o jogo só olha pra isso apenas quando você está criando o save pela primeira vez, não quando você carrega o jogo. Acho que vocês já devem estar pegando a ideia já, mas vou continuar explicando. Quando o Team Tweezers pegavam os dados da memória RAM do Wii, eles simplesmente também tinham acesso aos saves dos jogos, ou seja, eles também poderiam modificar os saves da forma que bem entenderem. Então, eles pegaram o save do Zelda, modificaram o nome do cavalo para um nome ultra longo, mas tão longo que nem era um nome mais. Esse nome virou um pequeno programa, e esse programa utilizava uma tática de buffer overflow, que rodaria qualquer homebrew na raiz do cartão SD, desde que o nome do arquivo seja boot.elf. Esse hack foi lançado em fevereiro de 2008 e foi nomeado de Twilight Hack. E com isso, agora era possível rodar qualquer homebrew no Wii sem a necessidade de ter um mod chip. Tudo que você precisava era ter uma cópia do Zelda Twilight Princess e um cartão SD. Era melhor? Era, mas não era tão conveniente assim, pois toda vez que você precisasse rodar um novo homebrew, você precisaria colocar o SD no computador, modificar o programa boot.elf, rodar o Zelda, mas é aquela. E se criassem uma espécie de programa que concentrasse todos os homebrews no seu Wii, como um canal do Wii? Você por um acaso lembra que alguns minutos atrás eu estava falando que o Bushin rodou um homebrew meses antes rodando uma cópia modificada de Lego Star Wars? Então, isso era possível pois a checagem de segurança foi desabilitada por um mod chip. E se tentasse checar a assinatura digital do jogo no Wii como uma senha que o Wii reconhecesse que era algo legítimo e autorizado pela Nintendo, a Nintendo cagou no pau mais ainda, pois uma das chaves validadas literalmente era 0. E sabe no que a Nintendo estava usando essa chave 0 como sistema de validação? Nos canais. Os canais são aquelas aplicações que aparecem na página inicial do Wii que não necessitam de nenhuma verificação de hardware. Certo, durante o desenvolvimento do Twilight Hack, outra pessoa se juntou ao Team Tweezers. Conheçam o Marcan. Por mais que ele tinha apenas 17 anos, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele é o responsável pelo Twilight Hack conseguir rodar a partir da entrada de cartão microSD. Esse cara, ele é tão lendário quanto o Bushin. Todos eles estavam juntos na tarefa de
desenvolver um canal a partir do menu do Wii que poderia rodar qualquer homebrew a partir de lá. E era muito fácil de instalar. Se você já tinha o mod chip, bastava gravar em um disco e colocar no Wii. Mas e se você não possuísse o mod chip, bastava rodar o Twilight Hack que ele instalava a partir do cartão SD. Agora, em termos de tecnologia para rodar e instalar o canal, está tudo pronto. Só faltavam alguns detalhes. 2 pequenos detalhes. Como é um canal que ia ficar na home do Wii, você literalmente ia ver ele toda vez que ligar o Wii. Então a ideia era que o canal tivesse uma aparência e música familiar para todo usuário do Wii. Ou seja, tinha que ser algo que seja minimamente bem encaixado no meio do sistema do Nintendo. Então, eles fizeram 2 concursos, um para o banner e outro para a música, que tocava quando você selecionava o canal. O primeiro concurso foi feito no dia 28 de março de 2008. Lá mostrava vários detalhes de como deveria ser feito, o tamanho das imagens, especificações, tudo que os designers precisariam saber de como deveria ser feito. E o vencedor trabalharia diretamente com o Marcan para fazerem uma versão animada desse banner. Tiveram 28 entradas, mas uma bem específica foi escolhida. Essa com tema de água, feita pelo designer Souley. E acredite se quiser, hoje em dia ele trabalha como designer gráfico e isso está no portfólio dele até hoje. Uma semana depois, no dia 3 de abril de 2008, o segundo concurso foi aberto e foi o concurso da música. E lá só tinha 3 pedidos bastante simples. O primeiro pedido era que a música tinha que se encaixar junto com outros canais do Wii, ou seja, ela tem que ser curta, atraente e direta ao ponto. O segundo pedido é que ela tinha que encaixar com o tema gráfico feito pelo designer Sully. E por fim, ela não poderia ter copyright, pois poderia ser utilizada sem pagar royalties pela música. 20 músicas entraram no páreo, mas uma música conseguiu entrar, e é a música que conhecemos até hoje, que é chamada The Homebrew Channel Music, feito pelo artista Dreamer, que conhecemos e amamos até hoje. Isso mesmo, galera. Essa parada não foi feita pela Nintendo. Ok. Vamos parar tudo e dar uma respirada um pouco. Eu acabei de contar de forma extremamente resumida toda a história do desbloqueio do Nintendo Wii em o quê? 20? 25 minutos? Eu não sei. Só sei que no roteiro deu 8 páginas até agora. Mas o que podemos tirar de tudo isso? Não adianta você ter um sistema ultra sofisticado de segurança se você consegue fazer uma série de erros de principiantes. Seja por parte da Panasonic, que não mudou a senha do modo de fábrica do Nintendo Wii, ou seja por parte da Nintendo, que não encriptou a memória RAM e não limpava quando ela entrava no modo GameCube. E, obviamente, não se para um grupo de hackers com motivação de sobra. O Wii em si, ele é um console atemporal e com certeza pode facilmente entrar no hall de melhores consoles já feitos até hoje na história, junto do Super Nintendo, PlayStation 2 e Xbox 360. Eu sim, comprei um Nintendo Wii para estudar e conseguir fazer esse vídeo, mas obviamente não é só para fazer esse vídeo, é claro, e com toda certeza esse console vai estar no meu coração e na minha coleção. Apesar de que a Nintendo não mereça, né? Mas ele vai ser extremamente bem cuidado e muito bem utilizado. Agradeço a todos que ajudaram nesse vídeo. Confira aí embaixo os links da galera que eu coloquei aí na descrição. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e falou!